Muito bem, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Código Azul e ressuscitação cardiopulmonar. A doutora Silvana Teotônio é diarista da UTI, foi diretora do Hospital Infantil João Paulo II e vai conversar um pouco conosco hoje à noite. A ideia é a gente alinhar um pouco os fluxos dentro do hospital, de acionamento e o atendimento do Código Azul, e conversar um pouco sobre as estratégias para a gente otimizar e melhorar o resultado da ressuscitação cardiopulmonar em crianças. Muito bem, Sil, vamos lá. Então, boa noite. Boa noite. Deixa eu só... Está ouvindo tudo direito? Está ouvindo? Tá, né? Tá joia, tá ouvindo. Então, boa noite, gente. Né? Hoje a gente vai conversar aí sobre o Código Azul no nosso Hospital Pediátrico, Hospital Infantil João Paulo II. Opa, não passou. Não evoluiu aqui. No canto esquerdo. Agora foi. Estou indo no teclado. Então, o Código Azul, ele é um protocolo de urgência, ele consiste no atendimento, né, ao indivíduo com suspeita de parada cardiorrespiratória, o imediato acionamento de uma equipe, de um time de resposta para esse atendimento. Normalmente, a gente tem um ramal para isso em todos os hospitais. No nosso caso, o ramal é o 9100. Ao ligar, quem solicita informa Código Azul, de preferência fala se é pediátrico ou adulto, informa o setor exato da ocorrência, a enfermaria, o leito do paciente, para facilitar o acesso, né, da equipe. Quem fala para a gente quais são as diretrizes para uma adequada reanimação cardiopulmonar são as diretrizes do American Heart, que mudam a cada 5 anos, fazem uma revisão a cada 5 anos, e dentro das diretrizes do American Heart Association, que a última diretriz foi de 2020, a gente vê definido quais são as ações críticas que devem ocorrer para que a gente maximize a chance de sobrevivência à parada cardíaca do indivíduo, seja adulto ou criança, que evoluir com PCR. Isso é chamado, né, de cadeia de sobrevivência, e dentro do hospital, para parada cardíaca intra-hospitalar, essas ações críticas são, número 1, reconhecimento precoce e prevenção. Número 2, uma ativação rápida do Código Azul. Número 3, uma reanimação cardiopulmonar rapidamente instituída e de qualidade. Número 4, um suporte avançado de ressuscitação. Número 5, cuidados adequados pós-PCR. E número 6, recuperação. Né? Eles, né, nessa última diretriz de 2020, veio esse item que não tinha antes, que é investir na recuperação desse indivíduo que passou por uma parada cardiorrespiratória. Então, essa é a cadeia de sobrevivência para a reanimação intra-hospitalar. Então, o item número 1 é o reconhecimento precoce e prevenção. Deixa eu só... E aí a gente tem várias iniciativas em relação a isso para o ambiente hospitalar. Aqui no Brasil, a gente teve a validação dessa ferramenta, que é o BPIOS, em 2016. Né? Essa ferramenta foi validada com uma sensibilidade de 90% para a detecção de deteriorização clínica em crianças hospitalizadas, com uma especificidade de 74%, um valor preditivo positivo de 58%, e um valor preditivo negativo de quase 100% para uma pontuação maior ou igual a 3, mostrando, então, o grande valor dele em definir a criança, principalmente isso, né, que não tem risco. É o valor preditivo negativo dele que é mais importante. Quando a gente compara crianças com um BPIOS maior ou igual a 3 e um BPIOS menor ou igual a 2, em relação à idade, diagnóstico, indicadores de gravidade, estudo que foi feito, retrospectivo, com mais de 700 crianças de 0 a 18 anos, constatou que em torno de 16% dos pacientes avaliados, esses 700, mais de 700 pacientes, tinham um BPIOS maior ou igual a 3,
e em torno de 83%, 84%, um BPIOS menor ou igual a 2. Nesse estudo que foi validado aqui no Brasil, o que a gente identificou foi um BPIOS maior ou igual a 3 em 26% das crianças. Então, tipo, um terço, não um quarto das crianças iam requerer alguma avaliação, seja do enfermeiro, seja do médico, conforme o protocolo de cada serviço, porque a enfermagem identificou algum dados, né, dados de deteriorização clínica daquele paciente. Em São Paulo, tem essa publicação aí, são sempre os enfermeiros, né, que estão voltados para essas publicações. Essa publicação de um hospital privado de São Paulo, foi uma publicação de 2016, onde ele fala do relato de uma boa experiência com a implementação de um score de alerta de deteriorização clínica na unidade hospitalar deles. Então, Renata Pereira e outros mostrou que alterações em sinais fisiológicos precedem uma situação de uma PCR em horas e permite para a gente a identificação precoce do risco dessa criança e uma adequação nos cuidados e na assistência que a gente deve dar para ela. Isso por quê? Porque as paradas cardíacas hospitalares, geralmente, são precedidas de sinais de deteriorização, que geralmente aparecem entre 6 a 8 horas antes da ocorrência da parada. 84% dos pacientes que evoluíram com parada tinham sinais de deteriorização clínica e queixas novas 8 horas antes dessa parada. 70% desses pacientes que evoluíram com parada mostravam deteriorização da função respiratória ou mental durante esse período aí de 6 a 8 horas. Aqui em Belo Horizonte, o Hospital de Saúde Suplementar também implementou uma ferramenta para identificação de deteriorização clínica para crianças até de 29 dias até 12 anos e também crianças maiores de 13 e adultos. E o que eu posso dizer da experiência, da implementação dessa ferramenta, é que desde que ela foi implementada, a gente não teve mais nenhuma parada dentro de unidade de internação. A gente, é claro, tem o PIOS alertando, e aí o médico vai lá e avalia, e não é bem, né, não é um sinal de deteriorização que está presente ali, mas o fato é que não temos mais nenhuma PCR e a ferramenta pegou. Dentro de UTIs também, nós temos aí um trabalho que mostrou que a gente pode perceber o que é que está associado à presença, né, que pode estar associado à parada e também pode estar associado dentro de uma UTI aos desfechos da reanimação a essa parada. Então, nesse trabalho foi feito entre 2014 e 2019, são unidades de terapia intensiva cardíacas norte-americanas, e foram mais de 50 mil admissões em UTIs que tinham, em média, uma mortalidade de 2,5%. E o que foi identificado, então? De fator de prevenção para a parada, o que foi identificado foi taxa de ocupação média dos leitos. Então, se eu tenho uma taxa de ocupação menor ou igual a 80%, eu estou protegendo essa UTI de evento de parada cardiorrespiratória dentro dela. Por outro lado, o desfecho favorável de alta da UTI após uma parada não foi associado à ocupação dos leitos da UTI, mas foi associada a uma proporção maior de enfermeiros para pacientes, a uma equipe de enfermagem mais experiente e a uma equipe médica que tenha uma dedicação maior. Maior aí, para eles lá o menor era menos do que 6 horas por semana. Então, no final, para o paciente ter desfecho bom diante de uma parada, eu preciso de um RH capacitado e mais assíduo. Para o paciente não evoluir com parada dentro da UTI, eu deveria não ter, a ocupação, a sobrecarga de trabalho que impacta. No final, é isso. Dentro de ambiente de terapia intensiva, né? Aí, é claro, são UTIs pediátricas, mas cardiológicas, tá? Então, falando da prevenção, foi isso que eu consegui ver, e assim, para a gente poder pensar no que a gente pode trabalhar dentro do nosso serviço, né, aí para frente, tanto ambiente de unidade de internação quanto ambiente de terapia intensiva. Mas o segundo passo da cadeia de sobrevivência é a ativação do Código Azul. Então, em relação à ativação do Código Azul, qualquer que seja a pessoa
que identifique essa necessidade, seja ele auxiliar de laboratório, seja ele porteiro diante de uma mãe que teve uma síncope. Então, a medida inicial é cercar, né, ter segurança no local ali, ver se está seguro o local. A segunda é verificar a responsividade e respiração desse indivíduo que teve esse evento súbito. E, imediatamente, se esse profissional não for um profissional da saúde, se tiver diante de uma situação de não responsividade e não respiração, ativar o código azul, que no nosso hospital é o 9100. Então, por exemplo, se for o porteiro, ele vai ligar e alguém vai ligar, né? Ele vai chamar, pedir socorro, e alguém vai ligar e vai falar código azul adulto, estacionamento do hospital, por exemplo, né? Essa pessoa inicia a reanimação com qualidade. Então, iniciar a reanimação significa compressões. Se for o leigo, ele não checa o pulso. Se for profissional de saúde, é claro, ele vai checar o pulso. E aí são compressões com qualidade, né? Sabendo que a profundidade tem que ser 1/3 do tórax, que a frequência de 100 a 120, e que, se é apenas um reanimador, um socorrista, essa relação deve ser de 30:2 se for criança, se for 2 ou mais, 15:2 se for criança. Adulto, sempre 30:2. Já que ele ativa o código azul, né, nós temos que lembrar que o código azul, o objetivo, né, dessa equipe é atender a parada respiratória e cardiorrespiratória. Não é uma equipe para avaliar paciente com deteriorização clínica, é uma equipe para avaliar paciente em parada, seja ela respiratória ou cardiorrespiratória. Essa equipe, preferencialmente, deveria ser formada por enfermeiro, fisioterapeuta e médico. Na situação que a gente está vivendo, cada vez mais é um médico e um residente, o que não vai faltar nunca é o médico. E, ao ligar, aquele que pede o atendimento do código azul, ele deve informar código azul, informar o local exato da ocorrência e também deve acionar o médico assistente. O médico, né, a equipe de código azul, ao chegar no local, ela assume o atendimento e, ao terminar o atendimento, após retorno de circulação espontânea, o médico assistente reassume ali a liderança do atendimento. Então, o atendimento do código azul, preferencialmente, é uma equipe multidisciplinar da UTI, da nossa UTI. Lembrando aqui do histórico, né, Luiz? O código azul foi implantado por nós em 2016, maio de 2016. Na época, Marcelo era enfermeiro da UTI, né? A gente era algo que colocar o telefone lá, saber que a gente já descia para ajudar nas paradas, né? Mas agora era algo que era institucional. Então, gerou um certo estresse, tanto da nossa equipe quanto da equipe de fora também, que alguns pensavam que ia perder alguma autonomia, e hoje funcionamos como um time, né? A gente chega na hora para o atendimento do código azul, e ali a gente consegue desenvolver um trabalho com o médico que solicita o atendimento, a equipe que solicita o atendimento e a equipe que vai fazer o atendimento, um trabalho cada vez mais integrado. Hoje, eu peguei o telefone e liguei para o nosso telefone código azul, tipo o auditor faz, entendeu? Para ver como que ia ser o atendimento e se alguém ia falar algo diferente de código azul. E foi exatamente isso que falou, eu liguei lá, e aí a pessoa que atendeu o código azul, né? Então, assim, vejo que as pessoas não usam o telefone para outra coisa. Então, assim, foi um sucesso, né? Nosso querido diretor, na época, eu acho que realmente foi muito bom. E pena que no João 23 a gente não tem isso, nem para adultos. Então, acionei a equipe de código azul, mas com ela e antes dela chegar, a gente tem que pensar nessa RCP de qualidade, que tem que ser, né, adequada ali naquele ambiente, e aí dela dependem alguns elementos fundamentais, como, por exemplo, uma equipe de ressuscitação que tenha uma comunicação em alça fechada, que tenha mensagens claras, que tenha clareza nas funções e nas responsabilidades, que saiba compartilhar conhecimentos, que tenha intervenções construtivas. Por exemplo, eu cheguei e eu estou vendo um tórax expandido diferente do outro. Estou observando que a expansibilidade torácica está assimétrica. Então, assim, nós temos que ter intervenções, compartilhar conhecimento, intervenção construtiva, a todo momento fazer reavaliações e resumos. Então, se eu estou naquele momento das compressões, a gente
Vamos fazer um resumo do que foi feito? Nós começamos essa RCP há 4 minutos, já fizemos o quê? Já checamos o quê? Então, fazer uma reavaliação, um resumo ali, com as pessoas ali também compartilhando as informações e dentro de um ambiente de respeito mútuo. Ninguém sabe mais do que ninguém, cada um com sua responsabilidade. Esse atendimento tem que ser sistematizado. Para isso, temos que capacitar equipes de médicos, enfermagem, fisioterapia, todos os profissionais que atuam nas diversas áreas do hospital para um reconhecimento precoce da parada e para a execução adequada das manobras de reanimação. E, além disso, contar com uma organização do serviço, com material e drogas necessários. E, para isso, um aperfeiçoamento da nossa interface entre administrativa e assistencial, cada vez mais próximos para aquilo que a gente precisa, né? Tipo, precisamos de um vídeo laringo, precisamos de bugie, precisamos do quê no nosso material e drogas? O que é necessário? Uma proximidade do administrativo com assistencial é que vai fazer com que a organização desse serviço seja adequada para o atendimento que a gente vai fazer com essa equipe. Então, se eu estou, né, naquele momento ali diante de um paciente que não responde, que não respira, pedir ajuda, checo o pulso, se sou um profissional da saúde, e aí chequei o pulso, se for uma criança de até 1 ano, no braquial, se for maior, carotídeo, lembrando que a gente tem também femoral, que a gente pode estar checando o pulso, e aí se eu estou diante de um cenário em que não tenho pulsos, ou frequência menor que 60, com má perfusão, inicio imediatamente compressões torácicas, lembrando que se eu tenho apenas um socorrista, essa reanimação é 30/2, e se eu tenho 2 ou mais, 15/2, entre compressões e ventilações. Lembrar dos 5 componentes de uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, que é, em primeiro lugar, uma profundidade adequada da compressão torácica, ou seja, 1/3 do tórax, 4 centímetros para criança pequena, 5 para os maiores, uma taxa de compressão torácica adequada, de 100 a 120, minimizar sempre as interrupções, permitir o recolhimento total do tórax entre as compressões e evitar a hiperventilação. As relações que a gente já falou entre compressões e ventilação, lembrando que adulto, independente do número de socorristas, é 30/2 se eu não tenho a via aérea avançada, e crianças vai depender de quantos socorristas eu tenho, pode ser 30 ou 15/2, sendo 15/2 se eu tenho mais do que um socorrista. Aqui à esquerda, a gente tem a grade das recomendações, com qual é a força da recomendação e qual é o nível de evidências para isso que a gente está falando. Então, a gente vai ver que é uma recomendação forte, verde aí, número 1, forte, mas que as evidências são de baixa qualidade para permitir um recolhimento, né, um retorno completo do tórax após cada ventilação, cada compressão. Então, gente, o resto aí, 2A, são recomendações moderadas e tudo aí com evidências de uma qualidade ruim. Né? São evidências, opinião de especialista, trabalhos que não são randomizados, estudos observacionais, né? Então, isso que a gente falou da profundidade, isso que a gente falou de o tempo para checar o pulso, no máximo 10 segundos, né? Isso que a gente falou da frequência das compressões, são evidências que a gente tem, mas que a qualidade é essa, de baixa, mas são recomendações com a força moderada. Aqui, qual é o posicionamento das mãos? A gente sabe, né, que bebês, a gente vai fazer o posicionamento, né, na hora da compressão para bebês menores de 1 ano, são os 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, ou a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, também logo abaixo da linha mamilar. Lembrando que se eu tenho uma mão, tenho algum problema, né, na hora da compressão e não consigo fazer com que haja uma profundidade adequada das minhas compressões, eu vou usar o calcanhar da mão, eu tenho que usar o que for, apesar da recomendação, para ter profundidade adequada e frequência adequada das minhas compressões. Para crianças maiores de 1 ano até a puberdade, é 1 ou 2 mãos na metade inferior do externo. E aqui é só para vocês verem, né, a qualidade, a recomendação e a qualidade da evidência para a superfície firme que a gente tem que ter para realizar as nossas compressões. Então, a recomendação moderada e, de novo,
com uma qualidade de evidências fraca. Lembrando da técnica, né, da RCP, nós já falamos sobre ela, e aqui na última linha, só lembrando que se eu não consigo fazer a minha compressão com a técnica dos 2 dedos, ou os polegares ali, os 2 polegares no centro do tórax, eu vou fazer com o calcanhar da mão. Eu tenho que fazer de forma que eu tenha a compressão adequada, na profundidade adequada e na velocidade adequada. Pensando, né, na ventilação, eu tenho que lembrar que antes de ventilar, eu tenho que abrir via aérea. Eu vou abrir via aérea elevando a mandíbula ou inclinando a cabeça e elevando o queixo. Lembrando que a elevação da mandíbula é principalmente para aqueles que têm risco de lesão cervical, mas que se eu não consigo, com elevação de mandíbula, abrir via aérea, eu vou abrir via aérea com a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Aqui chama atenção para a gente de que nós temos riscos e benefícios ao instalar uma via aérea definitiva, dependendo de quem está ali para fazer essa via aérea definitiva. Então, se eu tenho um socorrista que não faz esse procedimento de rotina, que não é especializado para isso, isso pode trazer mais risco do que benefício. Então, eu tenho que avaliar o risco e o benefício. O benefício é qual? É claro, não vou interromper as compressões para ventilação, vou ter um menor risco de aspiração, menor risco de barotrauma, mas eu tenho que pensar que pode ser que eu esteja ventilando meu paciente adequadamente com bolsa, válvula, máscara. E se eu não tenho a pessoa adequada para ventilar, para poder fazer uma via aérea definitiva, isso pode ser mais risco do que benefício. Por outro lado, a grande maioria das paradas cardíacas em pediatria, elas são o gatilho, né? É uma deteriorização respiratória. Então, é uma decisão que eu tenho que fazer pensando nos riscos e no benefício naquele momento para aquela criança. Via aérea definitiva, neste momento, é uma decisão, pensando riscos e benefícios. Se eu, então, instauro uma via aérea definitiva, a partir deste momento, eu não tenho mais que sincronizar compressão e ventilação, vai ser uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, com isso, 20 a 30 ventilações por minuto, a depender do quadro clínico e das condições clínicas daquela criança que eu estou ventilando, sempre lembrando de que eu não devo hiperventilar para não trazer um prejuízo, né, hemodinâmico para esse paciente, com piora de retorno venoso, com hiperdistensão, aumento de pressão em via aérea. Então, é sempre estar ventilando apenas o suficiente para expandir o tórax, sem hiperventilar. Então, se eu estou, né, fazendo uma RCP de qualidade até chegar ao meu suporte avançado de vida, que vem junto com o código azul, eu estou colocando o paciente de forma que, quando essa equipe chega, o que eu posso fazer de melhor para o desfecho favorável desse paciente, eu já estou fazendo. Então, se eu chamei o código azul, agora é a hora do suporte avançado de vida de ressuscitação, iniciar o seu atendimento, e o seu atendimento ele é muito norteado por esse fluxograma de atendimento, o APCR, no ambiente hospitalar. Então, se eu estou diante de uma criança que eu assumo que ela está em parada cardiorrespiratória, já inicio o meu atendimento, inclusive, dentro do hospital, com a equipe já fazendo esse atendimento, eu me asseguro de que esse paciente está em parada, eu me asseguro de que esse paciente está adequadamente monitorado, porque o que eu quero definir, num primeiro momento, é qual é o ritmo de parada desse paciente. Se esse paciente, então, tem um ritmo de parada chocável, ou seja, ele é TVFV, eu tenho que entregar o quanto antes essa desfibrilação, esse choque para o meu paciente. A começar, né, de 2 joules por quilo, eu vou progredir essa quantidade, né, esses joules, até 10 joules por quilo, ou dose de adulto, que no desfibrilador manual bifásico vai ser 200 joules, se for monofásico 360, e eu posso estar entregando essa quantidade de choques a cada momento em que eu checo o ritmo, se esse ritmo for chocável. Então, se o meu paciente tem um ritmo chocável, a prioridade é fazer o choque. Iniciar imediatamente após o choque as compressões, que eu vou fazer por mais 2 minutos. Neste tempo, eu vou verificar se esse paciente tem um acesso vascular adequado,
vou verificar se esse paciente, neste momento, está, né, mais uma vez, adequadamente monitorado, já peço para preparar a próxima carga de choque, que eu, se for necessário, vou aplicar, e aí, 2 minutos de RCP, eu checo novamente o ritmo desse paciente. Se continuar em ritmo chocável, porque esse paciente pode reverter um ritmo chocável com um choque apenas, né? Então, vou checar agora, após o primeiro choque, qual o ritmo do paciente, após 2 minutos de RCP. Se ele continuar em ritmo chocável, eu aplico mais um choque, agora 4 joules por quilo, e aí inicio imediatamente as compressões, e neste momento eu aplico uma dose de epinefrina. E considero se ele ainda não tem via aérea avançada, se eu vou fazer uma via aérea avançada para ele nesse momento ou não, conforme tiver as ventilações desse paciente aí neste momento. Se esse paciente, a cada 2 minutos, se ele continua em ritmo chocável, eu vou aplicar um choque a cada 2 minutos, se ele continua em ritmo chocável, e eu posso estar aplicando, administrando amiodarona ou lidocaína, se esse paciente persiste com ritmo chocável após o terceiro choque, em torno disso, que eu administro para ele. Lembrar que a epinefrina eu vou administrar a cada 3 a 5 minutos, e que eu, então, à medida em que eu estiver avançando nessa reanimação, eu vou estar entregando uma dose de epinefrina em um ciclo e no outro ciclo uma dose de amiodarona ou lidocaína, se esse paciente persiste em parada com ritmo chocável. Por outro lado, se esse paciente evolui com uma parada de ritmo não chocável, ou seja, assistolia ou atividade elétrica sem pulso, a prioridade dele é a epinefrina, que deve ser administrada o mais precoce possível, o mais cedo possível. Então, assim que eu tenho alguma forma de administrar a epinefrina, essa é a minha prioridade, além, é claro, né, da RCP, compressões e ventilações de qualidade. Devo, então, verificar se ele tem um acesso vascular de qualidade para administrar, então, essa epinefrina, e, assim que possível, avaliar uma via aérea avançada para ele. A cada 2 minutos, da mesma forma, eu vou estar avaliando o ritmo, se ritmo que não é chocável, e esse paciente continua sem pulso, então eu vou estar administrando epinefrina a cada 3 a 5 minutos, ou seja, um ciclo sim, um ciclo não. Então, a cada 2 minutos, eu interrompo a minha reanimação para verificar o ritmo. Se eu tenho um ritmo chocável, eu administro choque. Se eu tenho uma atividade elétrica sem pulso, e aí para eu saber se a atividade elétrica sem pulso é porque o meu paciente, né, não tem pulso lá no início da minha reanimação, ou se eu tenho assistolia, eu continuo administrando epinefrina a cada 3 a 5 minutos, ou melhor, um ciclo sim, o outro não, e verificando as causas reversíveis, os Hs e os Ts, dessa parada, que vão ser hipovolemia, se esse paciente chegou no PA, por exemplo, é um paciente que a mãe descreve uma desidratação ou tem um choque, ou se esse paciente tem uma hipóxia, era um paciente que tinha um quadro de desconforto respiratório, então a prioridade dele é a via aérea, ou se ele tem uma acidose importante, por exemplo, um paciente que estava com perdas, choque, ou esse paciente à beira-leito, eu sempre tenho que checar a glicose dele, tem uma hipoglicemia, ou distúrbios do potássio, ou paciente que eu possa identificar tamponamento cardíaco pelo contexto, pela história, por exemplo, trauma no João 23, ou um paciente com pneumotórix, por exemplo, um paciente que a gente passou um acesso central, ou um paciente deteriorizou rapidamente, ou um paciente em ventilação mecânica, intoxicações, trombose, e tanto coronária quanto pulmonar. Então, é pensar nos Hs e Ts, e isso, para a gente fazer isso bem feito, é só perguntar ali à beira-leito, gente, e aí, nos Hs e Ts, vamos pensar? Tem algo que a gente possa atribuir à parada desse paciente? Alguém está pensando em alguma coisa? Então, tem que ter esse discurso, esse diálogo. E a gente tem tempo para isso, porque 2 minutos de compressão é muito tempo. Dá para poder avaliar tudo aquilo que é necessário durante esse tempo. Hoje, a gente sabe que a gente já evoluiu muito na qualidade da nossa reanimação para paradas intra-hospitalar. A gente saiu de uma sobrevida alta hospitalar de 19% em 2000 para 38% em 2018. Hoje, cada vez mais, a gente tem as paradas, isso né, foi o que foi publicado no Critical Care, as paradas estão ocorrendo dentro das UTIs.
significando que o paciente que está deteriorizando, a princípio é isso, né? Ele está sendo identificado no ambiente da enfermaria e sendo transferido para um local de um nível de cuidado maior o quanto antes, né? Então, está tendo menos parada em outros ambientes. Então, nós estamos evoluindo, né, no nosso atendimento, a parada intra-hospitalar, tendo uma melhor sobrevida à alta hospitalar, e temos que ver o que mais podemos fazer para que esses resultados sejam melhores. Quando a gente pensa, né, naquilo que a gente estava conversando ali, no fluxograma da parada, a gente tem aqui as recomendações e o nível de evidência para as cargas que a gente falou, né, que a gente entrega no choque, e aí a recomendação de 2 a 4 joules para iniciar, ela é uma recomendação moderada, mas tudo aqui é com evidências de uma qualidade ruim, ou seja, estudos observacionais. É claro que no ambiente parada não dá para ter outro tipo de estudo, né? Do outro lado aqui, o tipo de desfibrilador, né? Então, aqui colocando para a gente que se a gente for usar um DEA, tentar usar, se o paciente for menor do que 8 anos, com dose atenuada, claro, né? Mas, se isso não for possível, vai usar o DEA sem atenuação de dose. E, de preferência, usar o desfibrilador manual, é claro. Em relação à coordenação, essa coordenação que a gente tem entre do choque com a RCP, lembrando sempre que a gente deve, assim que aplicar o choque, voltar com as compressões imediatamente após cada choque. E minimizar as interrupções, né, de compressões, e sempre permitir que haja um completo retorno do tórax a cada compressão que a gente faz. Em relação às drogas que a gente falou, né, o que a gente tem, que eu achei interessante, é que tudo são evidências, né, de qualidade ruim, estudos observacionais, mas o que a gente observa em estudos retrospectivos com crianças em paradas intra-hospitalar é que aquelas crianças que receberam epinefrina em até 5 minutos após a PCR, em comparação com aqueles que receberam após 5 minutos, tiveram uma probabilidade maior de sobreviver até a alta hospitalar. Então, o início da epinefrina o quanto antes mostra para a gente, né, aqui a gente tem, né, uma evidência de que isso mostra para a gente que é uma chance maior desse paciente ter alta hospitalar, a prioridade na administração da epinefrina o quanto antes. Em relação aos antiarrítmicos, né, a gente sabe que eles podem melhorar o sucesso da desfibrilação e também melhorar, no caso de TVFV recorrente. E lembrar aqui, é bom ver aqui em vermelho a não recomendação, na verdade, em relação a fazer de rotina, tanto bicarbonato quanto a administração de cálcio, está em vermelho, falando, né, do dano, e a evidência aí ela é boa, né? Então, mostrando que administrar tanto bicarbonato quanto cálcio de rotina não traz dano, não traz benefício nenhum, e aí a gente deve avaliar para quais pacientes a gente vai fazer isso. Então, nós vamos fazer bicarbonato para aqueles pacientes com situações específicas, como, por exemplo, para bicarbonato, pacientes com na causa da parada hipercalemia, ou intoxicação por bloqueador de canal de sódio, por exemplo, né, antidepressivo tricíclico, ou, no caso do cálcio, para aqueles pacientes com hipocalcemia, com hipercalemia também, hipermagnesemia, ou overdose, intoxicação por bloqueador de canal de cálcio. Então, se a gente tiver essas evidências, sim, nós vamos usar, mas de rotina, não. Não tem nenhuma recomendação, e pelo contrário, a recomendação é contra, e é forte. Quando a gente pensa na avaliação da qualidade da nossa reanimação em suporte avançado de vida, então, pela nossa equipe de Código Azul em suporte avançado de vida, a gente tem estudos mostrando que a gente tem taxas mais altas de desfecho neurológico favorável se a gente mantém uma pressão diastólica, se a gente tem monitorização de PIA, né, e mantém uma pressão diastólica de pelo menos 25 em crianças pequenas lactentes e de pelo menos 30 em crianças maiores, né? Então, se eu estou no ambiente da terapia intensiva, monitorar a pressão, a PIA ali, a pressão invasiva, e ter como objetivo, né, de otimizar a minha RCP ali, pela mensuração da minha pressão diastólica, pensando que o meu alvo é pelo menos 25 se lactente e pelo menos 30 se criança. Além disso,
monitorar, né, a extração de CO2, e aí tem esse trabalho mostrando um valor preditivo para retorno de circulação espontânea de 0,88, quando a gente tem valores entre 17 e 18. A gente tem que estar sempre pensando, né, no ambiente da terapia intensiva, que recursos que nós podemos ter para, do ponto de vista fisiológico, monitorar os desfechos, né, a qualidade da nossa reanimação e, com isso, trazer melhores desfechos para o nosso paciente. Aqui é só para a gente ter, né, em mente, né, quais são, isso aí a gente teve um clube de revista recente, em que, além dessa meta em relação à pressão, que estava bem definida lá, maior ou igual a 25 em crianças pequenas e 30, isso em relação à diastólica, né, da pia, para crianças maiores, a meta aqui de 25 milímetros, né, de 25 para PCO2, se eu tenho a monitorização da extração de CO2, para saber, para monitorar a qualidade da minha RCP. Então, aqui abaixo a curva, mostrando que se eu aumento acima de 35, provavelmente eu tenho um retorno já de circulação espontânea e que a minha meta para a qualidade de uma compressão adequada, de uma reanimação adequada, é pelo menos 25. Se eu não estou nesse valor, eu tenho que otimizar a minha RCP de alguma forma, e geralmente na qualidade das minhas compressões. Então, em relação a nosso suporte avançado de vida durante a parada, seria isso. E aí, na cadeia de sobrevivência, o próximo é os cuidados pós-PCR. Nos cuidados pós-PCR, a gente tem que estar atento aos danos, né, desse paciente que teve um retorno de circulação espontânea após um período de reanimação cardiopulmonar. E aí, esse paciente, a gente vai ter que fazer um manejo, né, um manejo manejo hemodinâmico dele. Para isso, uma pressão não invasiva deve ser inserida nesse paciente, se ele ainda não tem, porque eu quero objetivar aí uma pressão sistólica de pelo menos percentil 5 para a idade. Esse é o objetivo, né, recomendado aqui pelo American Heart nessas últimas diretrizes, e é o nosso objetivo. E a recomendação aqui é forte, apesar das evidências, é uma recomendação forte. Então, eu devo estar monitorando pressão invasiva nesse paciente, e o objetivo é uma pressão sistólica de pelo menos percentil 5. Além disso, eu devo estar também fazendo um manejo, um gerenciamento da temperatura desse paciente no pós-PCR, se esse paciente mantém-se comatoso após retorno de circulação espontânea. Esse gerenciamento ele pode ser de duas formas. Ou ele vai ser fazer por em torno de 2 dias, isso em crianças, né, até 18 anos, crianças e adolescentes. Então, eu vou fazer um gerenciamento desses pacientes comatosos após o retorno de circulação espontânea, seja parada extra-hospitalar ou intra-hospitalar, e eu posso fazer por 2 dias, 48 horas, objetivando a temperatura entre 32 e 34, e depois mais 3, em 36 e 37,5, ou fazer os 7 dias entre 36 e 37,5. Então, gente, no final das contas, é não deixar o paciente quente, né? Deixar, monitorar para que ele não aqueça. Esse é o gerenciamento por pelo menos 5 dias em relação ao paciente que persiste em coma após retorno de circulação espontânea. A outra, na síndrome pós-PCR, a outra recomendação, uma recomendação forte, seria a monitorização do eletro nos pacientes que persistem em coma, né, uma encefalopatia persistente, persistem em coma pós-PCR. Então, se a gente tivesse como fazer, era isso que a gente quer fazer, tem recomendação forte, a monitorização contínua de eletroencefalograma. Isso porque nós podemos ter status não convulsivo, e nós não estamos tratando. E para tratar, né, nós temos que fazer esse diagnóstico. É claro que se a gente tiver convulsões clinicamente visíveis, nós vamos tratar. A outra, né, recomendação é em relação à oxigenação do paciente pós-PCR, né, que devemos evitar a hiperóxia, então não podemos ter hipóxia, não podemos ter hiperóxia, não podemos ter hipotensão, não podemos deixar o paciente quente, temos que monitorizar distúrbio hidroeletrolytítico e metabólico, monitorizar a função renal desse paciente, tudo para minimizar danos e não aumentar não piorar os desfechos desse paciente.
uma vez que esse paciente, o que a gente precisa não é só de um retorno de circulação espontânea, é o de desfecho neurológico favorável à alta desse paciente. Em relação à oxigenação, então, a nossa meta é uma saturação entre 94 e 99, lembrando que saturação de 100% significa uma PO2 entre 80 e 500, então uma hiperóxia. Então, não deixar esse paciente com uma hiperóxia, oxigenando mais do que aquilo que ele precisa. Nosso alvo, né, recomendado aqui, 94 e 99. A recomendação, ela é uma recomendação de uma evidência, é uma recomendação que não é moderada, ela é mais fraca para isso, e as evidências são de baixa qualidade, igual todas as outras. Idealmente, a gente devia ter um checklist pós-parada para a gente poder checar se tudo aquilo que é importante para monitorar, né, para esse paciente ter melhores desfechos neurológicos pós-retorno da circulação espontânea, fossem garantidos, né? E aí, dentro das diretrizes, traz esse checklist, baseado mais ou menos nisso aí que a gente conversou, lembrando que a gente tem algumas coisas que podem prognosticar, né, em relação ao segmento pós-parada, e entre estes, mais uma vez, um eletro pode ser um recurso, né, uma ferramenta de prognóstico para esses pacientes no pós-PCR. E aí, o último item, que é a recuperação, a gente sabe que, né, um paciente crítico que teve uma parada intra-hospitalar, não é só alta hospitalar que a gente deseja, mas a gente deseja que esse paciente ele saia do hospital, ele vá para casa, ele assuma as suas atividades e ele possa ter qualidade de vida lá na frente, né? Tá ele aí esquiando, não sei nem o que ele está fazendo ali, mas é algo parecido. Qualidade de vida, é isso que a gente quer para ele, que ele vá retornando para a sua vida. A gente devia monitorar, né, essa recuperação, porque o que a gente quer é saber a qualidade da nossa reanimação, como ela anda, qual é o nível de comprometimento, vida futura desse paciente, que a gente quer que ele seja reinserido na comunidade com qualidade de vida, né? Então, que ele seja, então, reabilitado desde o início, que a gente tenha alguma forma de avaliar esse paciente após a alta, para a gente poder ver como está sendo a recuperação dos nossos pacientes que reanimamos em ambiente hospitalar. Esse trabalho aqui ele é muito interessante, é de 2018, porque ele fala desses eventos, né, do qual que é o desfecho dos nossos pacientes pós-PCR. Então, foi feita uma análise, é um estudo randomizado, essa análise, esse trabalho foi publicado em 2018, na JAMA, e aí a avaliação deles foi um ano das crianças, um ano após essa PCR, e o que eles tentaram fazer foi analisar né, qual que era o comprometimento neurológico dessas crianças que tiveram parada intra-hospitalar. E o que eles identificaram, então, é que, à medida em que as taxas de sobrevivência parada elas aumentaram, a gente viu lá que saiu de 8, de 10, e chegou em 38%, né, de saída hospitalar, o que a gente agora tem que colocar no foco é qual é o desenvolvimento neurológico, físico, emocional desses sobreviventes. E o que foi visto nesse trabalho é que 1/4 dos pacientes com desfechos favoráveis, neurológicos favoráveis, eles apresentavam comprometimento cognitivo global. E que 85% das crianças mais velhas que tiveram desfechos favoráveis apresentavam déficits neuropsicológicos seletivos. Então, assim, até que ponto que a gente está avaliando os nossos resultados pós-parada, né? Nós aqui, a gente não estamos avaliando, e o que a gente tem que lembrar é que não é só alta, né? Qual que é, então, como fica depois o desenvolvimento neurológico, físico, emocional desses pacientes pós-parada. Sobre, né, um item que a gente tem muita ênfase, eu acho que no nosso serviço, né, é sobre a presença da família durante a recitação, e o guideline traz isso mais uma vez, mostrando que o que isso traz de benefício é que a gente vai ver que essas famílias
podem ter uma menor incidência de ansiedade, de depressão, e que o comportamento de luto delas tende a ser mais construtivo, uma vez que eles vivenciaram tudo aquilo que foi feito pelo filho durante o momento em que ele estava morrendo. Eles estavam presentes. Então, mostrando esse benefício, né, no luto e até mesmo nos sentimentos que essa família vai ter de ansiedade e depressão depois. Diante disso tudo, né, eu acho que a gente tem um desafio maior dentro do nosso serviço, de todos os dias, e acho que dentro da terapia intensiva da UTI também a gente tem presenciado esse desafio, é de reconhecer os sinais da insuficiência respiratória e do choque e tratar esses problemas antes que isso cause uma parada. A gente viu, né, que esses eventos eles começam a se apresentar de 6 a 8 horas antes da parada, na maioria das vezes. E que se houver uma parada, independente dos nossos esforços, os desfechos são ruins, os resultados não são bons. Mesmo com desfecho, né, a gente viu lá aqueles que têm desfechos favoráveis, 85% das crianças maiores vão ter algum grau cognitivo de déficit lá na frente. Então, lembrar sempre que a intervenção oportuna é que salva vidas, e para isso nós temos que ter reconhecimento precoce e implementação das ações necessárias. O que faz diferença para um ambiente de reanimação são, né, assim, quando a gente pensa em tudo isso que a gente viu aqui até agora, são a qualidade dos debriefings que a gente vivencia a cada PCR que a gente atua. Então, como que a gente discute durante, como que a gente discute depois. Eu tive a oportunidade, depois de voltar para a UTI, participar né, atuar em algumas paradas, tanto no CGP quanto lá no João 23, e aí foi muito interessante poder fazer o debriefing lá no João 23, depois da parada, chamar as pessoas, eu vi a conversa das pessoas, e aí eu chamei para a gente conversar, né, sobre o que aconteceu e o que eu achei que podia ter sido melhor, né, porque no caso era uma criança grande, e a epinefrina foi preparada uma dose, na hora que eu falei epinefrina, teve que quebrar e colocar na seringa, porque era, né, 1 ml, era uma criança que fazia dose de adulto. Então, assim, nós não fizemos essa comunicação, e quem estava ali fazendo, como time, trabalhando, não tinha essa definição de função bem estabelecida, né, de quem estava ali na medicação. Que a melhoria da sobrevida, né, no ambiente, na parada intra-hospitalar, depende de vários fatores, incluindo a interface da RCP e os avanços nos cuidados pós-reanimação. E que, para a gente saber se a gente está fazendo as coisas direito, para a gente depois olhar lá e ver se a gente tem que fazer melhorias, a gente tem que registrar tudo que a gente faz naquele momento. Então, lembrar sempre que aquilo que a gente não registrou não foi feito, isso porque esses prontuários todos podem ser, em algum momento, auditados, mas que mais do que isso, em algum momento eles podem ser auditados para melhorias, e se não foi documentado, não foi feito. Né? É isso. Acho que o melhor é a gente conversar. Deixa eu só descompartilhar aqui. É muita coisa, excelente, né? Silvana. Não, ficou ótimo, muito bom. Eu acho muita coisa, mas ficou bem, bem assim, colocado e num tempo ótimo. É muito ruim falar sem ver as pessoas, né, Luiz? Assim, a gente fazer essas coisas junto é muito melhor, né? Porque você vai vendo as pessoas, você vai vendo, sei lá, é bom ver, né? Até você não se perde, né? Às vezes a gente sozinha até se perde. Mas, assim, para mim, o que foi mais interessante de rever essa apresentação, né, Luiz? Reler lá, né, as diretrizes do American Heart, que eu não tinha lido, então eu fui ler. E aí, a gente vê assim, que essa questão de que a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, o que a gente está fazendo? E aí, na hora que eu fui procurar o que nós estamos fazendo, não no João Paulo, mas o que outros serviços estão fazendo na prevenção? São dados vitais, né? São dados vitais que são coletados, que juntos sinalizam um código e que, dependendo desses dados, sinalizam um código que chama uma avaliação. Eu não mostrei ali, não entrei em detalhe do lado do São Camilo, mas, assim, a primeira coisa que é feita chamar o enfermeiro. Ele tem até 30 minutos para ir lá e avaliar o enfermeiro.
E ele que vai lá e avalia e verifica se ele vai chamar o médico, exceto se o score for maior do que 5. Porque o maior Dependendo do da que 3 pontuação. Isso. depende da pontuação. Porque se for maior do que 3 até 5, quem é chamado é o enfermeiro. E, assim, isso... Hoje o prontuário eletrônico faz sozinho, né? Então, assim, quando o técnico lança os dados, o prontuário já mostra isso para ele. O MV acabou implantando isso e facilita. A gente não teria essa possibilidade de ferramenta com o prontuário atual, dependeria de um prontuário novo, ou dependeria de treinar o técnico e ele fazer à mão o PIOS de cada paciente que ele avalia, né? Porque hoje, quando ele vai lançar os dados no sistema, o MV solta o PIOS, qual é a nota e o que precisa ser feito. Essa questão, acho que do PIOS, antigamente era o código amarelo, há 10 anos, né? Acho que tem uns 15 anos que a gente conversa sobre isso no hospital. Eu conversei isso rapidamente com a Lívia, acho que a Lívia está aí, se ela quiser abrir o áudio para a gente conversar, mas eu acho que não dá para adiar mais. A gente vai adiando, é igual a história do Código Azul, que a gente foi adiando até um ponto, falou, não dá para adiar mais, vamos implantar o Código Azul. E eu acho que a gente olha olhando para trás é que foi um sucesso, né? Assim, tem funcionado bem. E acho que a gente precisa avançar para implantar score que mostre para o técnico de enfermagem que ele precisa, com aqueles dados que ele avaliou, chamar o enfermeiro ou chamar o médico, dependendo do que o score mostrou. Hoje é muito subjetivo, né? Hoje é a subjetividade de achar que o paciente está grave e chamá-lo. Então, dentro da prevenção, acho que tem 2 pontos para a gente conversar com a Lívia, conversar com a Ju Rajão e pensar. Um é a implantação do PIOS, que está aí mais do que validado no país, com vários serviços utilizando, mesmo antes de ter um prontuário que faça isso de maneira automática, e retreinar o Código Azul, né? Quando implantou o Código Azul, você, o Heraldo, a equipe, a gente fez vocês fizeram um treinamento enorme no hospital, as pessoas mudam, isso já tem 6 anos, está na hora de talvez a gente refazer esses treinamentos, reconversar sobre isso. Acho que na prevenção tem esses 2 pontos para a gente pensar aí para os próximos meses, né? Eu sei que a gente fica só apagando incêndio no hospital, mas em paralelo a apagar incêndio, a gente tem que continuar implantando coisas novas e melhorando, senão a gente não sai do lugar. Concordo, Luiz. Achei muito interessante a aula da Silvana. Queria que ela me mandasse alguns dos artigos, principalmente aquele que não estava tendo parado mais na enfermaria. Né? É na enfermaria, Silvana? Perdão. Né? E vamos tentar, né, treinar a equipe, ver o que a gente pode fazer para melhorar a assistência, né, Luiz? A gente chegou até a conversar. Parei a Silvana no corredor também. E é isso, agora é colocar em prática, né? Em vez de ficar fazendo só planilha. Então, só escala, né? Sobre os elos, né, da cadeia de sobrevivência, eu acho que esse da prevenção é isso, né? E lembrar que não é o médico, porque o médico tinha muito medo na hora que a gente implementou isso. Vai ficar me chamando, vai ficar apitando toda hora. Apita mesmo, viu, gente? Tem hora que eu mesma vou lá e, tiro porque o paciente vem para o CTI e continua lá o alerta. A pessoa não tirou. Então, assim, mas assim, é compartilhado. Até um nível é o enfermeiro, e aí está definido, a partir daquele momento, os dados vitais, se estavam de 4 em 4, vai ser passado para o quê? De 2 em 2, por exemplo, porque eu estou sinalizando alguma coisa, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, é uma estratégia que a gente monta junto, médico e enfermeiro, para gerenciar, né, a deteriorização clínica dentro do ambiente de internação, né? Então, a outra que eu achei legal, Luiz, porque assim, no ativação do Código Azul, eu acho que a gente está funcionando super bem, exceto, é claro, quando a gente entende Código Azul fora, como auxílio para, né, como um time de resposta rápida, né, como se fosse um auxílio a decisões difíceis, ou um auxílio para paciente em deteriorização clínica, né? E isso é diferente. Se eu quero auxílio para paciente em deteriorização clínica, eu vou ligar, e não é o Código Azul, para não perder o sentido da coisa. Código Azul está bem definido o que é. Vou telefonar, discutir o caso, pedir ajuda, porque a depender do momento, a pessoa vai subir, a depender do momento, ela vai conversar no telefone, vai definir, né? A depender do momento, ela fala BS com o paciente. Então, é a gente compartilhar, como a gente sempre compartilhou, né? O paciente com deteriorização clínica. Mas o Código Azul acho que funcionou super bem. A RCP nossa, eu acho que
a ênfase aí na nossa comunicação entre equipe e no debriefing, que eu acho que a gente precisa de atuar de forma que isso aconteça. Comunicação melhor em equipe, liderança, porque senão a coisa fica desorganizada demais, ninguém sabe o que está acontecendo, vira uma confusão e todo mundo fica ali, mas ninguém está ali. Aliás, não tem uma pessoa que realmente está coordenando tudo, né? Não pode se perder. Então, tem que ter aqueles elementos essenciais, né, da atuação na parada e o debriefing, que eu acho que, assim, para a enfermagem, então, né, Bê e Renata, faz tanta diferença, é uma coisa que elas, tipo assim, têm uma oportunidade de fazer perguntas, então é muito bom isso, né? E aí, por último, foi o cuidado pós-PCR, né, Luiz, que também, assim, a gente vê que nós temos que, né, essa questão não só da monitorização da temperatura, que já era assim, né, mas do eletro, da monitorização contínua, que continua, a gente tem este problema, né, nós não vamos conseguir tão cedo isso, com uma técnica, né, dia sim, dia não, que ela vai, mas nessa monitorização da pressão, em que a gente tem que colocar na prescrição qual que é o nosso alvo, sabe? Eu vejo que cada vez mais isso não vai, e aí quando a gente vê, a pressão caiu, a pessoa não falou, mas a gente também não colocou qual era o alvo. Então, tem que colocar e definir também o alvo em relação, se está com um capinóx, qual que é o alvo com esse, né? Se a gente for monitorizar depois, porque a gente não quer que o paciente, quer que ele fique normal ventilado, né? Então, qual que é o alvo também? De alguma forma... Todos os alvos, né, Silvana? Porque o da temperatura é a mesma coisa. Eu passo termômetro esofágico, mas fica lá. Está lá 39, está lá com termômetro esofágico. Mas não está na prescrição, né? Nossa. É para passar o termômetro esofágico para eu conseguir controlar a temperatura abaixo de 37 e não ficar lá olhando que está 39. Então, acho que para todos, para a questão do CO2, da PA e da temperatura, é ter um alvo e correr atrás do alvo, né? Porque para a enfermagem acaba sendo muito habitual um paciente com 39 graus de temperatura fazer dipirona e esperar a temperatura baixar. Então, naquilo que a gente pode atuar, né? Porque, assim, tipo, nesse acompanhamento pós-alta, né? Eu não sei como, mas... É um sonho ter o ambulatório, né? De pós. A gente volta nele, não sai do lugar, vamos ver se a gente consegue organizar um ambulatório de egresso. Aproveitar as R5, aí, ó, a Raíra está de vídeo aberto, aproveitar as R5 e montar um ambulatório à tarde de egresso. Para os pacientes que evoluíram com PCR, né, durante a internação. Flávia, que está falando aí? Então, eu queria tirar umas dúvidas. Quem? Vai lá, Flávia. Sil, a Flávia. Ah, sim. Sil, eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, eu tive essa dúvida numa parada que a gente atendeu lá no CGP. Quando o paciente está com adrenalina contínua, chega um momento em que não faz muito sentido a gente ficar fazendo bolos mais, né? Só que eu não sei, assim, qual que é esse valor de infusão de adrenalina que eu não preciso mais fazer bolos, que eu posso só deixar a adrenalina e continuar as manobras. Eu acho, Flávia, que a primeira coisa que a gente tem que responder é se ele está com adrenalina, que dose que ele está parando em uso de adrenalina. Então, sim, ele já está sendo ressuscitado de alguma forma. Que dose que é essa? Porque se eu estou com uma dose aí, sei lá, menor do que 1, vou colocar menor do que 1, tá? Para ser assim, acho para a gente ser unânime. Eu não vou hesitar, porque, olha, pode ser interrupção da adrenalina que está vazando no leite. Olha, a gente vê isso acontecendo assim. Eu vi isso acontecer nessa semana. O paciente, de alguma forma, pode ter tido, né, aspirou, fez uma hipóxia, reteve secreção, qualquer coisa, e essa dose ainda é uma dose que eu posso evoluir. Então, eu ainda tenho algo mais a fazer por esse paciente? Se eu tenho e se ele parou, aquela infusão que está ali, ela não equivale a essa dose da hora da parada, tá? Essa dose da parada ela é muito maior, é 0,01 miligrama por quilo. Então, ela é muito maior. Então, a maior pergunta, né, o Luiz fale aí depois, é que dose eu estou usando, em que momento eu estou da reanimação, que eu estou reanimando o paciente, ele deve estar chocado. Ou é um choque cardiogênico, é um choque séptico ou qualquer outro choque, mas ele está sendo reanimado. Que dose é? Eu ainda tenho um espaço para conduzir esse paciente? Se eu tiver diante da parada, eu vou fazer o bolo de adrenalina. Se eu ainda tenho espaço.
E não faz sentido, né, Sil, eu iniciar RCP, se você acha que o paciente já estava em uso de adrenalina em dose alta e parou por choque refratário, iniciar compressões sem bolo de adrenalina. A decisão é iniciar compressão ou não, Flávio, muito menos fazer o bolo de adrenalina ou não. Eu tenho um SARA grave, hipóxia refratária, saturou 60 a noite inteira e ele para de manhã. Eu vou reanimá-lo para fazer o que de diferente que não foi feito durante a noite para ele voltar a saturar. Eu estou com choque refratário, com adrena, com nora, com vasopressina, hipotenso a noite toda, lactato alto, e ele para. Eu vou reanimá-lo para fazer o que de diferente se ele voltar do que eu não fiz antes. Então, é muito mais isso do que ter uma dose de adrenalina que eu não vou fazer bolos. Alguém está tomando adrenalina contínua, eu resolvo reanimá-lo, vai receber bolos de adrenalina na ressuscitação cardiopulmonar igual todos os outros. Não, sim, Luiz, é porque, por exemplo, nesse caso que a gente teve lá, foi subindo a infusão da adrenalina, sabe? E aí não é chegou igual a ação, e quando eu faço bolos de ABD. Então, nunca vi isso descrito em lugar nenhum. A gente não aumenta a infusão contínua e trata a RCP com infusão contínua de adrenalina. Durante a RCP, se aconteceu alguma coisa que esse paciente parou, RCP, bolos de adrenalina com bolos de ABD depois para empurrar a adrenalina. Tá bom. E uma outra dúvida que eu fiquei, a gente faz hipotermia, Sil? Você viu, eu coloquei duas opções, né, Flávia? Se o paciente evoluir pós-retorno de circulação espontânea em coma, são duas opções. No final, a mensagem que tem que ficar é não deixe ele ficar quente. Não deixar a hipertermia, não sim. Não deixa ficar quente, é até 37,5, né? Então, eu posso fazer 2 dias em 32 e 34, e depois mais 3 até 37,5, 36, 37,5, ou o tempo todo, que é mais fácil, tá? O que a gente faz na vida real é tentar manter ele menos do que 37,5, e é difícil, né, nesses pacientes. Entendi. Então, não necessariamente eu preciso fazer hipotermia, né? Eu posso fazer os 5 dias sem hipertermia, com menor do que 37,5. Sim, 37, você pode manter em 36 e 37,5 ou 7 dias, é o que está na diretriz. Pode ser a opção, é a opção mais tranquila para a gente tomar. Beleza, Sil, Lembrei muito de uma obrigada. coisa que agora, né, eu não falei da extracorpórea, né? Mas aí isso é muito para UTIs cardíacas e sempre tenho que lembrar o que eu tenho que oferecer para esse paciente. Eu ainda tenho algo a oferecer? Porque se eu não tenho por que eu fazer isso. Isso é, né, Luiz? Luiz, né, eu não atuo em UTI que tenha circulação extracorpórea, né? Mas, assim, diante de uma PCR, instituir uma circulação extracorpórea, eu tenho que lembrar de qual é o meu cenário, por que esse paciente parou. Eu tenho algo ainda para fazer? O que está acontecendo, né? Porque, caso contrário... Muito bem. Continuamos fazendo cálcio bicarbonato em quase todas as paradas, né? E a recomendação é que não se faça, a não ser que a gente tenha algum motivo para fazê-lo, né? Mas, invariavelmente, o que a gente vê na maioria das vezes é prolongou o tempo, faz um bolo de cálcio bicarbonato. Talvez gastar esse tempo do cálcio do bicarbonato para pensar nos Hs e nos Ts aí mesmo. E, pelo contrário, né, nós vamos com bicarbonato, nós vamos dissociar a curva de hemoglobina, né, para a direita, e vamos piorar a entrega, a oxigenação desse paciente. Então, além de tudo, a gente vai piorar o que a gente quer, que é oxigenar o paciente do ponto de vista intracelular. E aí vai, né, mais ainda. E usar mais o capinógrafo para desintubação e para monitorização. Eu lembro da frase, né, Luiz, da frase não fazer nada é um esforço hercúleo. A gente não fazer, a gente está doido para fazer mais alguma coisa. E aí você tentar pensar em tudo e falar não tem que fazer, é um grande esforço, é mais fácil fazer. Mesmo, e aí às vezes o que a gente está fazendo pelo contrário, está piorando, né? Ana Elisa está de mão levantada aí. Oi, estou de mão levantada. Vamos lá, deixa eu abaixar. A minha dúvida, na verdade, primeiro, boa noite para todo mundo. Minha dúvida é o seguinte: a gente acionou o código azul numa parada que teve no 2º andar. Aí, acionamos o código azul, começamos a fazer a RCP. Aí a paciente retornou à circulação espontânea. Mas era uma paciente que ela, se não me engano, ela até está no CTI ainda, ela tinha uma via aérea muito difícil, que era um edema cervical gigantesco. E aí, o que aconteceu? Essa paciente estava saturando aí 30, 40, e
a pessoa que nos ajudou no Código Azul pediu para a gente aumentar o fluxo de O2 e levar ela para o CTI, assim, circulação e respiração espontânea. E quando a gente viu essa situação, a gente ficou na dúvida, sabe? Porque a gente não era a pessoa mais apropriada para fazer essa intubação e, ao mesmo tempo, a gente achava que essa paciente não conseguia fazer esse transporte até o CTI, porque ela poderia parar no meio do caminho, como já aconteceu alguma outra vez que eu já presenciei. Então, eu sempre fico nessa dúvida. Voltou a circulação espontânea. Aí a equipe do Código Azul chegou para me ajudar, né, no caso. Pediu para eu fazer isso. Aí eu sempre fico assim, sabe? Porque já foi a segunda vez que isso aconteceu no segundo andar, quando eu presenciei. Elisa, assim, dentro desse quadro que você falou, a gente já está vendo qual foi a causa da parada, não é? Provavelmente foi hipóxia, não foi? Ele tinha uma obstrução, foi hipóxia. Então, é muito difícil, às vezes, a pessoa assumir, pode ser, né? A pessoa olhando e pensando, nesse ambiente aqui, eu vou fazer uma intubação difícil, mas, por outro lado, se eu estou doando de um paciente que está saturando 30, que parou e que está saturando 30, a gente tem que conversar, porque a transferência desse paciente, né, Luiz? Nessa condição, se eu disse isso para você, eu ia junto. Eu digo isso. Se eu te pedisse, olha, não vou entubar ele aqui, eu vou ficar aqui com você, vou transferir ele sem entubar e vou ficar junto, vou transferir junto, porque eu estou assumindo esse risco com você. Se eu achar que lá vai ser tão difícil assim, eu vou ficar junto. Por quê? Porque se você transferir um paciente saturando 30 e que tem uma massa, até para você ventilar ele com o DPP, provavelmente estava difícil, né? Sim, estava assim, difícil. Essa questão de intubar um paciente pós retorno de circulação espontânea, eu já tive parada que eu não intubei depois do retorno da circulação espontânea. Foi droga, foi medicação. Então, assim, o paciente deprimiu, hipoventilou e parou, BRAD, sem pulso, bradicardia em 10 segundos e nada de pulso. Então, RCP. Só que voltou com uma dose de adrenalina, assumiu a ventilação, precisou de entubar. O mecanismo foi esse. Então, qual é o mecanismo de parada? Na hora que eu for pensar o que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em qual é o mecanismo. Se fosse uma crise convulsiva, a parada, se fosse, né? Então, Luiz, eu não sei o que você faria, eu fico pensando, se eu pensasse que é muito arriscado fazer naquele ambiente, eu ia ficar junto e ir junto, né? Porque também deixar com você, eu acho que eu também não, né, a pessoa mais capacitada, se está nesse cenário, saturando 30, eu não consigo nem imaginar, tá? Mas... A notícia boa é que ela recebeu alta, viu, Ana? Ficou muito tempo com a gente, um choque séptico grave, ficou em diálise vários dias, recuperou e teve alta. A questão da intubação da via aérea... Hã? E onde foi entubada? Dentro da UTI. A questão da via aérea, Ana... Que a via aérea na enfermaria era difícil e tudo mais, e aí, enfim, foi para lá. Porque vai para além da questão do médico que está manipulando a via aérea, né? A gente fala isso para urgência, para unidade de internação, a UTI e o bloco cirúrgico acabam sendo ambientes muito mais controlados para o intensivista e para o anestesista, por toda a equipe em volta e por tudo que a gente tem à mão de maneira muito rápida. Ah, não estou conseguindo, pega um bujo, o bujo está na mão. Ah, não estou conseguindo, traz para mim outro laringoscópio, traz um guia, eu preciso de uma máscara laríngea, cadê o capnógrafo montado? Isso tudo funciona de maneira muito mais articulada. Né? Outro colega. Tem outro colega, a equipe de enfermagem, a fisioterapia, é do dia a dia da UTI intubar, né? 2, 3 intubações todos os dias. Então, a equipe é mais afinada, um olha para o outro, já sabe o que precisa. Então, a gente prefere sempre intubar dentro da UTI. Então, sempre que for possível, o melhor é isso. Eu sei que a gente é um hospital, escola, tem treinamento, tem quem está na urgência e quer entubá-lo, mas talvez pode ser acordado, o paciente dá para ir para a UTI, vem para a UTI, você entuba ele na UTI com a gente do lado, vai ser melhor para o paciente. Então, quando a gente sai, não para atender código azul, atender paciente grave fora, que está em insuficiência respiratória e precisa entubar, se o leito está pronto, e eu percebo, segundo andar UTI, né, são poucos metros, a gente acaba optando por levar ele sem tubo e entubá-lo dentro da UTI, mesmo quando não é via aérea difícil, né? Essa menina, mais ainda pela via aérea difícil dela e do edema cervical, né? Mas é isso que a Silvana falou, ficar do seu lado e ir junto,
né? O caminho é esse. Tá, deu para entender então. Então, sempre quando eu acionar, se retornou a circulação espontânea, se eu ver que não foi a causa, aí eu dou preferência sempre para descer e entubar no CTI. Se for esse o motivo. Se for possível, o melhor é sempre, toda PCR, a recomendação é ir para a UTI após a parada, para monitorização, mesmo quem acorda e está bem. E se for, se não intubou na parada e dá para intubar na UTI, o leito está pronto, não vai atrasar, o melhor é fazer dentro da UTI. Mas aí avalia junto com o plantonista da UTI cada caso, né? Tá bom, obrigada, gente. E, Elisa, você viu na diretriz também, né? Isso, a própria diretriz, e não é nem aqui, nós no CGP, colocando essa situação de que a gente tem que pesar de um lado o risco e de outro lado o benefício, né? Na hora da via aérea definitiva. E junto, né? Sim. Sim, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Lívia, vamos estar então com 2 para-casas, né? Implantar o PIOS e treinar a equipe toda no código azul. Exatamente. Vamos colocar em prática. Está todo mundo ansioso com o jogo do Galo, então nós vamos terminar agora. Na semana que vem, a gente vai falar de síndrome de conforto respiratório agudo, na quarta da semana que vem, dia 20. E no dia 27, a gente vai ter a mesa de choque séptico. E na primeira quarta de maio, a gente vai fazer a discussão de óbito. Depois eu mando a programação das aulas de maio para todo mundo. O link é sempre esse, sempre o mesmo link toda semana. Combinado? Para quem vai ver o jogo, bom jogo para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.